Olá, irmãos! Que o amor de Cristo possa inundar o coração de vocês com a paz de Jesus. Nesse encontro, nós vamos estar estudando ainda o primeiro capítulo, né? Estudamos no encontro passado o apêndice B, aonde a gente estava conseguindo entender melhor os conceitos sobre o livre-arbítrio e a vontade, né? Hoje nós vamos continuar a trajetória do pastor Colin e do Russell até eles se definirem exatamente da psicologia secular para a psicologia cristã. Mas antes de começarmos, vamos orar? Querido bom Deus, sabemos que o Senhor é o Senhor de toda a sabedoria e de todo o entendimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa homens que são preparados por Ti para nos ensinar e esclarecer as coisas que ainda não são esclarecidas. Por favor, dá-nos o Teu Espírito e ajuda-nos a compreendermos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então vamos lá. Continuando a trajetória, temos aqui um restante dos últimos períodos, né, da educação do pastor Colin. Vamos lá no trecho do livro do primeiro capítulo. Durante os 6 anos de estudos acadêmicos na Universidade de Sydney, Colin ministrou aulas para o departamento de psicologia, mas assim que saiu da universidade, sua experiência em sala de aula passou a ser cada vez mais esparsa. Aqui, novamente, eu venho chamar a atenção de vocês para vocês perceberem que o pastor Colin e o Russell, que era o irmão dele, logo já falaremos a respeito do Russell, eles foram homens que se aprofundaram no campo da psicologia, eles lecionaram psicologia, eles estiveram em contato com o estudo direto da psicologia. E é interessante a gente perceber isso nesse primeiro capítulo, para a gente compreender que essa mudança da psicologia secular para a psicologia cristã foi uma coisa bem pensada e bem fundamentada dentro do estudo, dentro da trajetória deles. Um outro trecho aqui do livro. Ele foi diretor do Departamento de Educação no Avondale College, encarregado do programa de estudos sobre psicologia e educação. Vejam, em 1970 ele foi para a Jamaica e as Índias Ocidentais e foi presidente do West Indians College por 3 anos. E em 1973, diretor do Departamento de Psicologia do Columbia Union College em Washington, a capital. Vocês veem que é uma trajetória com muito trabalho dentro da psicologia, em muitos colégios diferentes, em países diferentes. Mas foi no seu lar, na Austrália, em 1973, que Colin reavaliou seriamente sua própria base psicológica. Sentia que deveria buscar primeiro suas próprias respostas dentro dos paradigmas bíblicos e depois, talvez, fazer comparações com outros escritos. Então a gente vê aqui que em 1973 foi um marco, foi um ponto de partida para a psicologia cristã, porque ele começou a reavaliar as bases psicológicas dele e a entender que ele precisava fazer comparações, ele precisava ler mais e entender qual realmente seria o plano de Deus para o homem. E aí aconteceu uma coisa interessante. Ele se encontrou com 2 amigos, eles eram psicólogos. E esses amigos, um deles era um psicólogo dos Estados Unidos que estava desenvolvendo um programa nos Estados Unidos. Esse programa chamava LAW, L-A-W. E, traduzindo, seria amor, aceitação e valorização. E esse outro amigo que estava com ele era um psicólogo australiano. E esses 2, ele, o Colin e esse psicólogo dos Estados Unidos, começaram então a ouvir o que seria esse programa que esse amigo dos Estados Unidos estava levando para as pessoas lá. E o programa consistia do seguinte: ele partia do pressuposto de que a pessoa que tinha algum distúrbio mental, ela teve problemas no amor, na aceitação e na valorização do lar. Então ele queria colocar de volta o amor, a aceitação e a valorização dentro do ambiente do lar e assim curar essa pessoa que tinha o distúrbio mental.
Só que aí, enquanto eles estavam ouvindo, eles achavam que aquilo soava um pouco estranho. Será que isso realmente seria eficaz? E enfim, ele chega a essa conclusão. Em vez de ajudar a formular padrões de vida condizentes com os sistemas de comportamento aceitáveis normalmente, o programa, na verdade, às vezes reforçava o comportamento inaceitável nos pacientes. Mais tarde, nos capítulos posteriores, nós vamos voltar a esse programa de treinamento dos Estados Unidos, Mas, por enquanto, o importante é que a gente perceba que, na realidade, esse psicólogo estava equivocado. Por quê? Ao invés de ajudar a pessoa a compreender que ela estava errada agindo daquela forma e que o distúrbio mental ela foi acometida de um distúrbio mental por causa de um mau comportamento, de uma questão emocional em relação ao aprendizado dela. Mas não. O programa estava, na verdade, reforçando o mau comportamento daquela pessoa. Então, retomando, em 1973, então, depois dessa questão com esse amigo e esse psicólogo, eles resolveram, então, que não era essa a melhor forma de lidar com os distúrbios mentais. E aí, em 1973, ele viajou para os Estados Unidos para assumir um novo emprego nos Estados Unidos. Ele ia trabalhar em um colégio. E olha só o que aconteceu. Quando ele chega lá, ele percebe que a síndrome de dependência, que Colin reconheceu fazer parte do estilo de vida de um grande segmento da população americana, era totalmente estranha para alguém criado na tradição australiana. Parecia que a saúde mental dos jovens e dos adultos norte-americanos era tragicamente frágil. Então ele chega nessa escola e o que ele encontra nessa escola? Uma dependência de terapia, uma dependência de psicólogos que pudessem ajudar as pessoas. Então ele faz uma lista do que ele encontra lá. Uma grande dependência do apoio psicológico, demasiadamente inseguros, e ele encontrou o menor índice de segurança e autoestima individual de qualquer outra comunidade do mundo. Era um quadro muito ruim. Ele ficou admirado com a quantidade de alunos e membros da comunidade que vieram ao seu encontro em busca de aconselhamento psicológico. E essa situação o levou a analisar as experiências vividas nos lares que poderiam ter causado tamanha escala de neurose em grupo. Ele tinha um problema para resolver ali e ele percebeu que as pessoas estavam sendo orientadas a sempre buscar um psicólogo e a nunca resolver questões emocionais de uma forma natural, mental, através de seus processos de decisão. Esses eram os questionamentos do pastor Colin. E nos últimos 5 anos de estudo, olha o que Colin se tornou. Presidente do Columbia Union College, ele iniciou os programas de ensino superior no Weimar Institute e no Heartland Health and Education Institute. Esse Heartland Health, ele foi o fundador desse colégio, uma obra de sustento próprio lá nos Estados Unidos. Ele escreveu vários artigos e conduziu muitas palestras nessa área. As contribuições que faz neste livro originam-se das convicções que adquiriu, especialmente durante os últimos 5 anos. Então, nesse momento da história dele, nesses últimos 5 anos, a psicologia cristã já tinha se tornado a base dos estudos de Colin e do tratamento e das suas aulas e de todos os seus processos. E agora vamos falar aqui rapidamente também do segundo autor deste livro, que é o Russell. Até agora a gente não tinha comentado sobre ele. Mas o Russell é um psiquiatra, ele se forma em medicina e ele se torna um psiquiatra posteriormente. E aí, eu destaquei aqui que em 1997 ele vai para a Malásia e ele percebe uma coisa intrigante, que apesar dos costumes sociais diferentes, a raiz do problema era idêntica. Russell viajou o mundo fazendo diversos tipos de trabalho, mas o que ele percebeu? Ele percebeu que a raiz do problema era sempre a mesma. Não importava a origem social dessa pessoa, a cultura do país. Eles estavam sofrendo as mesmas coisas.
E ele teve experiências clínicas no Reino Unido, na Tailândia, e confirmou a universalidade da miséria e do descontentamento humano. A maior parte da população do mundo vive uma existência totalmente imersa na infelicidade. Isso foi o que ele declarou. Russell viu que o plano de Deus diferia das soluções seculares oferecidas. Os sedativos, os tranquilizantes não eram mais eficazes. Somente na palavra de Deus foi que Russell encontrou a fórmula para a paz que excede todo o entendimento, que está descrito em Filipenses 4:7. Vocês percebem que toda a base do conhecimento de psicologia deles começou a ser redirecionada, refundamentada, porque eles começaram a ver que a psicologia era falida, que não existia cura, não existia uma solução honesta, firme para as causas da saúde mental. E aí eles escrevem esse último capítulo que eu gostaria de ler junto com vocês. Se você tiver seu livro, pega seu livro. Na página 13 e 14, eles escrevem o final do capítulo 1 e esse final do capítulo 1, ele vai lançar uma base para todo o restante da leitura desse livro. Vamos ler juntos. Na página 13 está escrito assim: toda a premissa deste livro está baseada no fato de que Deus tem um profundo interesse em cada fase da vida humana. Ele não está apenas interessado no desenvolvimento espiritual da vida de seus filhos, mas também na saúde física e emocional. Sendo assim, dentro da Santa Palavra de Deus, são encontrados os princípios que, acima de qualquer coisa, levarão à saúde emocional e à consequente felicidade. Queridos, Deus tem interesse na sua saúde emocional também e na sua saúde mental e física. E Ele deu o local certo onde você vai buscar esses conceitos e essa solução, a Palavra de Deus. Eles ainda escrevem assim: Deus criou a mente e estabeleceu as funções que estão fundamentadas em leis imutáveis que governam o desenvolvimento intelectual, emocional e comportamental do homem. Então Deus criou a mente e se Ele é o Criador, Ele sabe como funciona a sua mente dentro das leis que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, deve-se assumir confiantemente que em sua palavra, na palavra de Deus, encontram-se as leis que trazem a verdadeira felicidade, a paz mental e o contentamento. Está ali na palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa saber para que você seja curado. Porém, Satanás possui uma contrafação para os princípios simples de saúde mental criados por Deus. Essa contrafação está baseada em premissas que são, pelo menos em parte, incompatíveis com os princípios bíblicos. A Bíblia chama-as de falsamente chamada ciência, em 1 Timóteo 6,20. É evidente que aqueles que sofrem de profundos distúrbios mentais não podem cumprir adequadamente seus compromissos espirituais. Eu quero explicar isso para vocês. Vocês se lembram que houve um primeiro conflito entre o determinismo e o livre-arbítrio? Eu quero que vocês pensem que não existe como Deus agir no erro, não é? Então, se existe uma contrafação, essa contrafação vai contra as premissas que estão dentro da palavra de Deus. Elas são incompatíveis com os princípios bíblicos. E a gente sabe, queridos, que as pessoas que têm distúrbios mentais, problemas emocionais, elas não conseguem cumprir adequadamente os seus compromissos espirituais. E Deus vê isso. Mas existe solução. A simples confiança e a paz que provém unicamente de um relacionamento exclusivo com Jesus Cristo não pode ser alcançadas pelo temeroso, pelo ansioso e nem pelo profundamente perturbado. Deus sabe. Mas a palavra de Deus traz esperança para essas pessoas. O profeta Malaquias afirmou que para aqueles que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. É uma promessa. A palavra de Deus diz que há cura, que existe possibilidade. Certamente chegou o tempo para o cristianismo declarar o que ele oferece, tanto para a prevenção
quanto para a cura das doenças emocionais. Fica claro que a psiquiatria moderna é incapaz de ajudar a amenizar o dilema da saúde mental internacional. A voz emudecida do cristianismo precisa ser ouvida, proclamando o que a palavra de Deus tem a dizer. Agora é a vez de Deus. Se existe um momento em que a psicologia cristã precisa surgir, é agora. É quando você precisa. É quando o mundo precisa. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para solucionar os nossos problemas emocionais. Ela é a única capaz de estabelecer uma sociedade emocionalmente equilibrada. Está na hora de dar a Deus a oportunidade de mostrar como a força emocional pode ser alcançada por meio dos princípios revelados por Ele em Sua palavra. Amém? Vamos permitir que Deus nos mostre, não é? O cristão certamente tem um conceito básico de saúde mental e essa obra procura abertamente pelas respostas de Deus, independente da maioria das teorias modernas. E ele diz isso daqui, queridos, para os profissionais. É provável que os psicólogos e os psiquiatras não cristãos não concordem com muitos dos conceitos apresentados aqui. No entanto, cremos que avanços consideráveis no campo da saúde mental poderiam ser alcançados se esses princípios fossem aplicados pelos profissionais seculares. Eu faço esse apelo a você que é um profissional, que é um psicólogo, a você que é estudante de psicologia. Reavalie, pense. Se você é capaz de aceitar outros filósofos, outros pensadores, dê uma chance ao Espírito Santo. Busque na palavra de Deus soluções que serão eficazes, que realmente trarão a cura. Experimente. A avaliação completa da eficácia desses princípios somente será possível quando o conselheiro e o paciente buscarem sinceramente ser uma ferramenta nas mãos de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Eu digo que, a partir de agora, todos os nossos estudos e encontros daqui para frente não serão baseados na psicologia moderna. Daqui para frente, falaremos das soluções de Deus para a saúde mental. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.